Qual vai ser a final da Libertadores? Vai ser Flamengo e Palmeiras? Vai ser LDU e Racing? Vai ser Racing Palmeiras e Racing? Bom. Acho que o Palmeiras tem mais condições de virar do que o Flamengo. Porque pelo primeiro jogo o Flamengo sofreu muito contra o time argentino e eles são peculiares e lá é muito difícil de jogar. E o Palmeiras, por ter sintético e pegar um time que não tem tanta tradição como o Palmeiras vem nos últimos anos, acho que o Palmeiras fazendo um gol ali no começo, no primeiro tempo, o Palmeiras tem totais condições. Tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não me perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. Bom, vamos lá, por partes. Primeiro, convidar vocês para a nossa enquete. Qual vai ser a final da Libertadores? Vai ser Flamengo e Palmeiras? Vai ser LDU e Racing? Vai ser Racing e Palmeiras? Vai ser Flamengo e LDU? Você vai fugir ou vai votar nada? Nada, eu sou Palmeiras e Flamengo. Eu quero final brasileira na Libertadores. Apesar de eu achar que o caminho dos dois, o caminho é difícil. Rampa, tá ligado? Aquela rampa. Qual rampa? A rampa do Palmeiras tá mais difícil, né? A rampa, o cara vai ter que subir de costa. E subir de costa a rampa é tenso. É tenso. Mas eu acredito. O finalzinho da pesquisa tá aí na tela. Ó. Quem vai ser qual vai ser, né? A final da Conmebol Libertadores. Só você apontar a câmera no celular e votar e participar. Podemos falar da coletiva? Rapidinho. Eu passo alguém quer votar? Alguém quer votar? Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Sobe. Palmeiras e Racing. Palmeiras e Racing? Bom. Acho que o Palmeiras tem mais condições de virar do que o Flamengo. Olha, desenvolva. Porque pelo primeiro jogo o Flamengo sofreu muito contra o time argentino e eles são peculiares e lá é muito difícil de jogar. Então, esse 1-0 eu achei que ficou curto. E o Palmeiras, por ter sintético e pegar um time que não tem tanta tradição como o Palmeiras vem nos últimos anos, acho que o Palmeiras fazendo um gol ali no começo, no primeiro tempo, o Palmeiras tem totais condições. E eles acreditam muito, isso eu percebo. Eu acho que a montanha do Flamengo é bem mais difícil, porque o Flamengo é um time que joga muito bem com a bola. Só que na Argentina o jogo é outro. Eu torço para ter os dois brasileiros, mas eu acho que vai dar Palmeiras e Racing. Posso ir embora? Não. Tá louco. Porque na Argentina é um jogo mais brigado, né? É outro jogo, não é o jogo jogado. Eu tô seguindo o teu raciocínio, porque o Flamengo, obviamente, é um time mais técnico, o Flamengo de ter começou bola. a sofrer em casa. Aí eu não sei se o Racing vai deixar isso acontecer. Exato, é um Acho outro nesse jogo. sentido, O argentino joga diferente isso. O jogo mais brigado. E o Flamengo, outra coisa que chama muita atenção, é um time muito técnico. O Maracanã tá ruim, o campo tá ruim pro estilo do Flamengo. O Flamengo já começou, o jogo do Flamengo não desenvolve tão bem hoje no Maracanã, porque o campo tá ruim. Agora, eu acho que tem um adversário comum aos dois, para mim tá muito claro. Os dois estão muito cansados, cara. O Flamengo pegou Botafogo no tapetinho, jogo intenso pra caramba. Pegou Palmeiras e Racing na sequência. 3 jogos muito duros, cara. O Flamengo foi para o Palmeiras tinha ganhado do Bragantino, pegou o Flamengo no Maracanã, foi para Quito e agora pega o Cruzeiro. Então, e assim, LDU não joga nesse fim de semana, Racing não joga porque tem eleição. Estão fresquinhos. Fresquinho. Então, assim, o cansaço... Inclusive, eu opino que essa queda de rendimento na rodada que a gente viu dos dois, pra mim é óbvio. Os times estão cansados, cara. Pô, normal. Olha o relato do Abel. O cara não tem tempo pra nada, cara. Deve estar uma bagunça a cabeça dele. Desde que o mundo é mundo é assim, cara. O calendário do futebol brasileiro é dessa maneira. Assim, todos aqui tivemos a oportunidade de ganhar uma Libertadores. Eu acho que foi assim sempre, né? Quando ganhou o Libertadores, tem que viajar pra fora e voltar. É o preço de tu fazer um ano bom, né? É o preço, sabe? E o Flamengo, já aconteceu isso com o Flamengo, que ganhou a Libertadores 3 vezes. Já aconteceu isso com o Palmeiras, porque já ganhou a Libertadores, inclusive com o Abel também. Então, assim, eu acho que a diferença de hoje para ontem é a estrutura que os clubes hoje têm para você poder fazer o recovery até mesmo dentro do avião já. Sabe? De você chegar e poder descansar no próprio hotel do clube. Sabe, a estrutura que tem hoje faz a total diferença. Por mais que mude o calendário, como vai mudar, o cansaço vai existir. Ainda assim, né, Felipe? Por exemplo, Cruzeiro a semana livre para se preparar para o jogo. O Palmeiras quase não preparou esse jogo. Exatamente, mesmo, né? Mas é por isso que o Palmeiras tem um dos melhores elencos da Sul-América. É justamente para momento como esse. É por isso que o Palmeiras está lutando pela Libertadores e também pelo Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro apenas Campeonato Brasileiro. E você pode ter certeza que o Cruzeiro vai se reforçar para a próxima temporada e vai brigar por tudo também. É por isso que o Flamengo briga em 2 pontas também. Por quê? Porque tem os melhores elencos do Sul-América feito para esses momentos.
Exatamente. O que você quer falar da coletiva? Não, exatamente, foi bem, Felipe. Em relação à coletiva... Ainda assim, os caras estão cansados, né? Tá Não, nítido, isso né? vai- Principalmente, Tá nítido, principalmente né? o cansaço Os dois mental. times, né? Não tem as dúvidas. Em relação à coletiva do Abel, parece que, assim, eu concordo com 80% do que ele falou na coletiva, tá? Eu acho que o Abel, ele vem com não uma falta de responsabilidade por ser o estrangeiro, mas ele chega e começa a entender como é que é o futebol brasileiro, ele começa a dar a opinião dele sem fazer média com ninguém. Isso aí é plausível, isso é muito bom. Só que existe, quando ele fala ali sobre hipocrisia, quando ele fala que tem que melhorar isso, melhorar aquilo, parece que é de 5 anos para cá, né? Eu comecei a jogar profissionalmente em 96, 97, a gente já falava sobre calendário, sobre problema de arbitragem, sobre calendário. Então, esse problema que o Abel, a cada coletiva ele fala, ele tem razão, mas não tá do tempo que ele está aqui no Brasil, tá? Essa discussão já vem antes do Abel. Então, não é o Abel que levantou essa bandeira de que tem que mudar a arbitragem, de que tem que profissionalizar, de que tem que melhorar. Não foi o Abel, tá? A gente já vem disso aí há muitos anos. Que bom que Léo Jardim, eu não estou falando do Léo Jardim e do Abel Ferreira, porque são os protagonistas da rodada de hoje, por isso que eu estou falando deles. Mas assim, Rizek, existe, a minha opinião, tá? E eu não estou aqui para, assim, graças a Deus eu já parei de jogar e estou fazendo o meu trabalho, eu não tenho que falar para o torcedor e fazer média para o torcedor. Existe a hipocrisia entre todo mundo. Então, os treinadores, que são os protagonistas, que são os líderes, quando eles começarem, e vocês vão entender o meu raciocínio, que passa também pelos jogadores em campo, que a gente falou agora de comportamento. Quando os treinadores começarem a vir a público e falar assim, hoje o meu time foi beneficiado, hoje o meu time foi prejudicado. Todos os treinadores, tá? Estou citando um ou outro, todos. Porque a gente viu recentemente o Felipe Luiz falando que o Palmeiras tinha sido beneficiado, reclamação daqui, reclamação dali, o Abel agora, o Abel no jogo do Palmeiras que ele citou ali e até comparou a jogada do Scarpa com o Neymar. Então, assim, quando nós, começarmos foi prejudicado. O meu time foi prejudicado hoje. Não, meu time foi beneficiado hoje. Por isso que eu achei o Cássio gigante Por hoje. isso. Então, essa narrativa dos profissionais que ela precisa mudar. É nessa coerência que todo mundo tem que ter. O torcedor, irmão, o torcedor quer ver o time ganhando e quer ver o time sendo beneficiado ou prejudicado, mas foi prejudicado, mas nós ganhamos o jogo. O torcedor é isso aí. Então eu não vou nem discutir com o torcedor, porque o torcedor é o Coração. É o coração. Agora, nós como comunicadores do esporte, os treinadores, os jogadores, os protagonistas, aí a gente tem que ter coerência. Porque hoje a gente vê o Abel falando uma coisa, aí pode ser que no meio de semana o time dele é beneficiado ou prejudicado, e aí ele fala pro torcedor dele, entendeu? Então essas coisas me incomodam um pouco. Então, o final da entrevista dele, por exemplo, top. Chama o torcedor do Palmeiras. Cria um ambiente, cria atmosfera, porque eles vão precisar dos torcedores. E aí eu acho bacana. Chamar a câmera e falar assim, eu preciso de vocês no estádio. Apoiando o tempo todo, independentemente do resultado. Pode esperar, que 90 minutos é muito tempo. Isso é do caramba. Isso eu acho legal do Abel. Então eu acho que tem que ter uma coerência pra gente mudar o comportamento do futebol brasileiro. Agora, o Brasil também é hospício, o futebol brasileiro, com esse Flamengo e Palmeiras brigando por 2 títulos até aqui, né? E a entrevista do Abel mostrou que o Flamengo e Palmeiras da semana passada não terminou, porque ele espontaneamente citou o Flamengo, continuou repercutindo toda a polêmica que antecedeu e sucedeu o jogo de domingo passado no Maracanã. E, cara, como eles estão disputando o Campeonato Brasileiro e nada indica que essa luta vai mudar até o fim, vai ser até o final. Essa guerra de bastidor de Flamengo e de Palmeiras. Inclusive, temos os próximos jogos para mostrar dessa briga pelo título. Depois de encarar as duras batalhas da Libertadores, eles voltam para o Campeonato Brasileiro. Acho que a próxima rodada é um pouco mais suave. Palmeiras vai visitar o Juventude, o Flamengo vai receber o Sport. A gente tem os próximos jogos para mostrar dos candidatos ao título. Então tá aqui, o Palmeiras vai pegar o Juventude fora, aí vai receber o Santos, vai visitar o Mirassol e aí o jogo atrasado, que é Santos e Palmeiras em plena data FIFA. Santos e Palmeiras em plena data FIFA, como já tinha sido Palmeiras e Juventude. O Flamengo também vai ter um jogo em data FIFA, que é contra o Sport, na Ilha do Retiro. Então o Flamengo encara o Sport como mandante no próximo fim de semana, vai visitar o São Paulo, joga contra o Santos e depois o jogo atrasado. E o Cruzeiro recebe o Vitória, visita o Grêmio e depois recebe o Fluminense.
Como é que vocês estão? Diga. Não, pode ter, desculpa ter Não, interromper. era isso. Só olhei rapidinho ali, que eu vi o Santos ali, ó. Vi Santos, Palmeiras e Santos, aí depois do Mirassol com o Palmeiras, eu vi Santos. Aí Foi depois jogo eu vi atrasado, né? Aí depois eu vi do lado ali, ó, Flamengo e... Rapaz, o Santos... O calendário do Santos é um calendário... Uma uva. O Santos tem Fortaleza, o Santos tem o Mirassol. O calendário do Santos é um calendário, assim, preocupante, hein? Eu acho que eu tenho aqui todos os jogos. Preocupante o calendário do Santos. O hein? do Flamengo, assim, olhando, tá bonito, hein? Porque pega o Santos lá embaixo, Sport 2 vezes, e pega o São Paulo, que é... Né? Carne de pescoço. Ele, Não, que é rival do Palmeiras. Exatamente. Isso é E muito vai saber o importante. reflexo dessa semana de Libertadores na briga pelo título. Classificação, você sai grandão. Eliminação... Depende muito, exatamente. Você sai, né? Exatamente. pegar Vai quem saber, tá, né, nessa cara? altura do campeonato, pegar quem tá brigando pelo título e quem tá brigando lá embaixo é a pior coisa que tem. Eu já passei por isso. Em 2021 no Grêmio. Essa é a pior. Os caras estão olhando pra frente e você tá querendo um pontinho, fazer um pontinho. Meu filho, é a pior. Essa tabela do Santos é terrível. De tudo que tá me entregando, é o pior cenário que tem. Então segura aí, o Santos, eu tenho anotado aqui, o Santos pega Fortaleza em casa, Palmeiras fora, Flamengo fora, Mirassol em casa, Inter fora, Sport em casa, Juventude fora na 37ª e o Cruzeiro em casa na última rodada. E o Palmeiras em casa, jogo atrasado. Mas tem muitos confrontos diretos aí. Tem. Inter fora. Já já a gente fala do O Santos, próximo né? já é Fortaleza, né, cara? Já já a gente fala do Santos. Mas algo mais dessa briga pelo título, que terminou nessa rodada com o Palmeiras aumentando a vantagem em um pontinho. O quanto é valioso esse pontinho que ele conseguiu botar para cima do Flamengo? Eu acho que é bem valioso, tá? Eu Bem senti valioso. E a liderança é Não, assim, muito importante. você olhava a rodada, Flamengo e Fortaleza, Palmeiras e Cruzeiro vindo de Quito, eu falei, cara, Palmeiras vai ter vida dura. E o Palmeiras termina a rodada com um ponto de vantagem para cima do Flamengo. o fim da entrevista do Abel dá a entender que ele agradeceu esse ponto. Eu também acho. Pelo contexto, ele falou, meu Deus, nem dormimos direito, empatar contra um grande time. E mantém a Foi distância para o Cruzeiro. Não deixa o Cruzeiro se aproximar. E mentalmente para quinta-feira também, né? Segue líder, abriu um pontinho, tá ótimo. E esse jogo a menos dá vida pra eles. É um jogo a menos. O calendário, o campeonato vai ficar ainda para a briga do título brasileiro entre Flamengo e Palmeiras. E o Cruzeiro perdeu a chance de acho que incomodar até um o pouquinho final. mais, né? Por isso que eu acho que o Léo, além o Léo Jardim, né, além da decepção dele com a arbitragem que ele falou na coletiva e tudo mais, eu acho que também tinha essa de ficar 2 pontinhos ali do líder, sabe? Se aproximar, porque o Cruzeiro joga bem, o Cruzeiro não foi para explorar contra-ataque. Ao contrário, né? O Palmeiras até agora fica mais fácil a gente comentar quando a gente ouve o Abel falando do cansaço, porque o Palmeiras, eu comecei falando aqui, né? O Palmeiras não jogou no nível que a gente está acostumado. O Abel já respondeu o porquê que não jogou. E a né? postura do Flamengo ontem para você? Foi cansaço ou O primeiro foi... tempo do Flamengo ontem é assustador. Também achei. O primeiro tempo, primeiro que entrou com um time muito bom, tá? Também achei. O time do Flamengo ontem entrou com um time muito bom, entrou com o que ele tem de melhor ali à disposição. Pode ser que o Saul não tenha jogado ali à altura, a gente está mostrando os melhores momentos do jogo. O Bruno Henrique, ele errou bastante. E ele já, né, publicamente falou que ele não quer ser 9, né? Não quer jogar de 9, ele quer jogar assim na foi posição escalado dele e ontem, tal. né? Mas é por necessidade, E né? também o Flamengo não tem um reserva pro Pedro, gente. O mas Flamengo não tem um centroavante pro Pedro. O Juninho, não dá. Então o Flamengo fica improvisando. Bruno Henrique, Plata, né? O segundo tempo já gostei mais do jogo, já se aproximou mais do Flamengo que a gente está acostumado. Mas o primeiro tempo do Flamengo foi muito, muito distante do que a gente está acostumado a ver o As Flamengo jogar. transições rápidas do Fortaleza matou o Flamengo. É. Sabe? Sobretudo com o Breno Lopes. Rápido, né? O Breno Lopes é muito rápido. né? Muito rápido. Ele faz um golaço, depois tem outra oportunidade, assim. A transição matou. Aí calor, viajado pra caramba. Tudo influencia. Sem Depois de um dúvida jogo estressante de alguma. Depois de Libertadores. um jogo estressante de Libertadores. E o Fortaleza deu a vida, sem dúvida, foi um dos melhores jogos do Fortaleza. E você imagina como é que tem o ambiente de Fortaleza. Se vencemos o Flamengo, né? A gente pode vencer qualquer um. Tá pensando nisso, é uma vitória que pode dar uma arrancada confiança. pro Fortaleza, Com cara. certeza. Certeza. Tá pensando nisso. Agora, uma viagem de 5 horas do Equador, Palmeiras tem. O Flamengo também não tem muito, porque essa viagem para Fortaleza também é desgastante demais. Era melhor o Palmeiras preferir enfrentar a LDU amanhã do que o Cruzeiro hoje. Que já está com certeza, já está pensando nesse jogo da volta. E o Flamengo também. O Fortaleza aproveitou e ganhou de um Flamengo frágil, né? Diante de tudo que a gente está falando. E o Cruzeiro, por outro lado, perdeu uma chance de ganhar de um Palmeiras que estava frágil hoje. O Flamengo
Quando você fala, por exemplo, do jogo da Libertadores, que o Flamengo gosta de ter bola, eu acho que vai encontrar um cenário completamente diferente no jogo da Libertadores. É porrada, é jogo do Felipe. Contato, jogo de... porrada, jogo de porrada, jogo de... Principalmente o que eu falei, o duelo aéreo. O Flamengo vai ter que estar compacto e ganhar a primeira e segunda bola. Foi assim que o Flamengo sofreu no jogo passado, jogando na Argentina. Ele perdeu a primeira bola, assim que saiu o gol deles, né? Então, assim, o Flamengo vai ter que se preparar muito para duelos, principalmente ganhar a primeira e segunda bola. É de suma importância para o Flamengo. Agora o torcedor vai olhar para esse resultado e falar, poxa, essa rodada era a chance, né? Palmeiras perdendo ponto, jogo duro, Flamengo encarando um time de zona do rebaixamento, mas o futebol brasileiro é assim, cara. Eles vão esperar o meio de semana, Rizek. É? O resultado da Libertadores vai ditar o que vão falar sobre esse jogo. É porque se o Palmeiras tivesse vencido o Flamengo, abriria acho que 6, né? Aí, tchau. Se tivesse vencido o Flamengo, abriria 6, ficaria tranquilo na liderança do campeonato. Aí não consegue. E aí, hoje, da mesma forma, porque o Flamengo não consegue vencer o Fortaleza. E aí você pega esse cenário de cansaço do Palmeiras, que se ganha do Cruzeiro também já abre uma vantagem considerável. Aí vai muito mais tranquilo pro jogo de... Mais tranquilo não, né? Porque o jogo da Libertadores não é tranquilo, que o bicho pega, né? Mas você vê o cenário, né? O Santos, se tivesse vencido o Vitória em casa, abriria acho que 6 também. E aí também o Santos já estaria respirando mais tranquilo. Essa reta final, A Vitória perdeu pro Corinthians em casa. Ó, no finalzinho do jogo... Se um desses dois caírem, esses são os jogos que vão Né? mudar o ano. Assim, vou olhar para trás e falar, aquele